Bem-vindos, canal Yet Tivahait. Esse vídeo não é recomendado para aqueles seguidores ou visitantes que desejam preservar as crenças religiosas, de comportamento ou quaisquer outras que aceitaram do sistema. Hoje é 20 de janeiro de 2026. A espera, ou esperado. Imaginem se os nossos puxadores de cordinhas decidem dar a narrativa de A Volta do Filho do Todo-Poderoso. E vai ser aquele auê, tudo parece real. As pessoas se prostam arrependidas e se curvam diante daquela imagem e poder que vai aparecer no mundo. Com o passar dos dias, alguns começam a dizer que ele é mentira, que é o diabo disfarçado. Elas sentiam que havia algo errado nele. Então esse esperado, tão esperado, continuava a conversar com mais autoridades, exigindo que servissem ao povo. E ele mesmo entrou em hospitais e tantos locais de miséria absoluta e trouxe seus milagres. E as pessoas queriam tocar em suas vestas e nele. E ele apareceu dando entrevistas. As imagens das entrevistas, das conversas, eram projetadas no espaço e todos do mundo todo pôde assistir. Passaram-se mais anos, mais tempo, e as coisas pareciam ir bem quando, de repente, o grande esperado Filho do Todo-Poderoso começou a agir diferente, mexendo no tempo, no solo, e ficava irritado com as pessoas e começou a dar uns castigos para alguns humanos, mostrando um lado que ninguém esperava dele. Então mais pessoas disseram que ele era fake, era falso, não era verdadeiro, e acusaram ele de ser o diabo em pessoa. Esse filho do Todo-Poderoso, extremamente desapontado, começou a abrir portais, mexeu com a realidade. Pessoas queimavam quando estavam nas águas. Se tornou perigoso se banhar ou matar a sede. O solo se soltava dos pés das pessoas e, decompondo-se, não caía, subia aos céus. E o céu começou a descer. Nuvens pesadas ameaçavam as pessoas. Águas pesadas, sólidas, caíam e as machucavam. Raios estavam descontrolados, causando pressão e pânico em todo o mundo. Os ventos não sopravam brisas frescas, mas um ar que pinicava a pele de todos, como se fossem minúsculos pedaços de vidro. As pessoas estavam mesmo achando que ele era o demônio. E ele disse: Nunca se deve esperar por aqueles que não se conheceu, não se conhecia e não conhece. Nunca se deveria confiar no que outros disseram e escreveram em nome de outros. E ele decidiu abrir outro portal e de lá saiu a figura temida do anjinho vermelho, que não veio com essa cor, mas apareceu reluzente e depois, com pequenas erupções na pele, ria das pessoas diante da transformação de sua aparência. E ele e o outro, os dois brincavam com todos que estavam apavorados, mas eles estavam dando a elas a imagem que esperavam deles e estavam também mostrando a eles o que fizeram para merecer que eles retornassem. E os dois passavam todas essas pessoas de uma realidade para outra, deixando-as com a sensação de estarem a cair de um precipício para outro, sendo teletransportadas ou algo semelhante, gritando, pedindo ajuda ao Pai do tão esperado ser. Mas os dois estavam dando a elas o que elas acreditaram e esperaram, o bem e o mal do jogo. E foi então que uma brecha no ar foi aberta, e aí apareceu o Todo-Poderoso e disse: Vocês são nauseantes, péssimos jogadores. Vão vivenciar tudo que aceitaram pela crença em um livro, mesmo que houvesse divisão, dor, tortura, crueldade. Vocês aceitaram, colocaram acima de tudo uma espera,
uma promessa vinda desse livro ou de tantos outros espalhados por esse mundo, e nem mesmo seguir o que acreditavam ser o certo. Não fazer aos outros o que não queriam para vocês mesmos. Todas as leis que estão neste livro que acreditaram e dizem acreditar não foram seguidas, mais ou menos seguidas. Aceitaram todos os disfarces do mal e todos ficaram decepcionados com o tal esperado. E ele disse: olhem só, foi tudo culpa do diabo. Não é isso que vocês acreditaram? O que era mal era dele, e o que era bom era partindo de mim ou do meu pai. Então vocês fizeram mal uns aos outros em meu nome, mesmo quando sempre diziam que eu era tudo para vocês. E foram aceitando todas as tentações, luxúrias, atrações, situações libidinosas, cederam aos desejos, aos apetites, usaram seus corpos e suas energias, principalmente a sexual, erroneamente. Desde os seus antigos até aqui com vocês, poucos se recusaram em viver a vida por crenças que os dividissem, machucassem, criassem injustiças para que outros egoisticamente, enquanto estavam tendo o que precisavam, mantivessem a fé em suas crenças e nos poderes dessas crenças. E porque acham que merecem o bem e o amor se não souberam dar àqueles que também mereciam o mesmo que vocês. E assim as pessoas passaram a odiar o tão esperado, porque por causa deles elas se dividiram todas em grupos, não foi? Então o que ele fez? Ele disse: agora chegou a minha vez de dividir vocês em grupos. E desses grupos eu vou mandar em sessões de realidades para visualizarem a si como vocês agiram. Vocês vão ter que analisar vocês honestamente. E assim foi feito. E todos viram que era verdade. E todos ficaram atormentados, vendo-se fora do corpo, assistindo e compreendendo que não mereciam o que sempre desejaram e esperavam ser satisfeitos. Depois de todos terem se visualizado como são realmente, como agiram realmente, sendo honestos e limpos, eles voltaram. E agora, imaginem se o tão esperado tivesse dito a todos: eu nunca voltei porque nunca fui, nem eu nunca estive antes, para depois poder voltar. Eu nunca vim do passado, eu sempre estive em outra linha do tempo, em realidade diferente, e eu não sou quem vocês pensam que eu sou. E mesmo que eu fosse, eu não voltaria para onde eu nunca estive. Ou imaginem se o tão esperado pudesse dizer: eu não voltei porque nunca existi. Eu não existia, mas passei a existir. Vocês me deram o poder, pelo desejo, fixação, crença forte de milhares. Muitos viveram e morreram esperando. Mas agora que estou, vocês me deram vida, o desejo está satisfeito. Estou aqui para poder mostrar a vocês que vocês foram enganados a esperar, desde os seus antepassados até vocês, aqui, nos dias atuais. Deixaram de viver o que o coração alertava para que vivessem sem as ilusões das crenças, porque havia ali sempre algo dizendo que tinha coisas erradas, que estavam sendo ditas que eram certas, estavam sendo vivenciadas como certas, e mesmo assim continuaram. Ilusões podem ser realidade, porque elas são adaptáveis, se moldam, tomam formas, existência pelo poder das mentes. E de repente, um som estrondoso. Parecia que portas enferrujadas gigantescas se abriam, como portões que se enganchavam nas pedras. O barulho era ensurdecedor. E foi aí que o sistema abriu mais portais e muitas outras coisas que todos esperaram de outras religiões, seitas, sociedades secretas, movimentos, crenças gerais apareceram e tornaram o cenário um inferno.
E as pessoas apavoradas, desanimadas, se arrependeram de ter esperado o tão esperado, que nunca vinha, e quando finalmente veio, enganou e puniu a todos que por ele esperaram, sem nunca terem merecido. Receberam o que mereciam, porque o esperado que eles esperavam era assim, todo do bem, do amor, queria colocar tudo em ordem, faria todas as coisas, nunca fazia antes, mesmo estava acontecendo, mas que ia chegar aquele dia especial, que ele ia vir e colocar tudo em ordem. Mas aí o esperado chegou cheio de habilidades para enganar, jogar e se divertir. E assim as pessoas aprenderam que esperar por personagens, coisas e pessoas acaba que pode se receber isso mesmo, mas quando a coisa chegar, pode aparecer com seus defeitos e deformações. Pois se tudo isso fosse real e do bem, nunca teriam deixado aquelas coisas ruins existir. E essas pessoas, esses personagens, sendo bem do amor, nunca teriam deixado elas a esperar que o bem e que o amor reinasse. E foi uma espera torturante e quase infinita, de gerações para gerações, gerações para gerações. Ok, pode ser que eles lá não tenham tempo, mas aqui todos têm a percepção de tempo e durante esse tempo, muita dor, muito sofrimento, crueldades e injustiças. Bom, e no final, os dois, o esperado desejado e aquele que nunca foi desejado, revelaram-se e disseram: Nós sempre estivemos aqui quando tudo ia bem. Vocês diziam que era da minha parte. Disse aquele que sempre foi muito esperado. E quando não iam bem, e o que nunca foi esperado, aquele que também nunca foi desejado disse: Nesse caso, era eu que sempre era culpado. Fui acusado de aparecer sem ser desejado ou esperado. Mas não é verdade. Eu fui mais desejado e chamado do que você, que é do bem, que eles dizem ser o mais esperado. E eu fui atraído pelas ações, sentimentos, pensamentos. Sim, eu fui muito mais atraído e esperado do que você. Sim, e também, quando tudo ia mal, a culpa caía sobre mim. Mas a culpa não foi minha. Foram vocês que decidiram manter e proteger a crença que lhes deram sobre nós. Quando vocês acreditam que é só o bem, seria só o bem, mas vocês acreditaram no bem e no mal. Então, vocês deram vida aos dois. Vocês deram vida a nós dois, não somente ao bem, que dizem que é o mais esperado, e é para vocês. Mas as atitudes e pensamentos de vocês não condiziam com o bem que diziam e demonstravam, garantiam esperar. É assim vocês me atraíram, me chamaram. E por isso tivemos que nos manter alternando. Horas eu, horas ele, disse o nunca esperado, e de vez em quando disse o que havia sido tão esperado. Eu, mas ele tem razão. Ele era mais convidado do que eu. Na verdade, nós nunca fomos e nunca tivemos que retornar, porque nós sempre andamos com as pessoas, mesmo aquelas que praticavam mal, confiaram em um de nós. Era muito comum ver o bandido que tinha fé no pai, desse todo esperado, pedir proteção quando saía em missão de roubar e matar. E vocês sentiam atração pelo poder e inteligência do mal, admiravam os cruéis, sentiam-se atraídos pelo desempenho de personagens malignos. Se vocês acreditam que existe o mal, então vocês estão dando material para a existência. Se vocês acreditam que existe o bem, vocês estão dando material para a existência. Bem ou mal, são vocês que estão mantendo. E o esperado disse: Esse aí que representa o mal se manteve mais constante porque sabia se disfarçar de bem. E o outro disse: Sim, eu sei. E esse que representaria o bem
não foi contra todo o poder e permanência do meu mal. Isso porque vocês acreditaram que precisavam de nós dois e repetiam: o mal e o bem se equilibram, precisam coexistir. E diziam que isso fazia parte da história divina, da humanidade e do mundo. Quantos de vocês aí olharam para as mulheres ou os homens de outras? Se acreditasse mesmo no bem desse todo esperado, não teriam feito isso? São pequenas falhas, mas contam. Quantos de vocês já fizeram coisas que se envergonhariam se outras pessoas soubessem, mas não pensaram que nós estávamos assistindo e não se envergonharam? Vocês sabem e dizem que existe alguém lá que olha para vocês, mas só nos momentos difíceis é que vocês se lembram que a gente está olhando e estamos vendo tudo. E realmente as pessoas diziam isso, que fazia parte do mundo e que o mundo é divino ou que faz parte da humanidade, etc. Mas qual mundo? O mundo do jogo e suas histórias, personagens, livros, assuntos, coisas, situações, provas ou as desprovas. Bom, o sistema conta a história e joga com as mentes. Se elas desejarem alguns desses disfarces do mal, que se mantém como bem e como mal do jogo, ele traz, mas nunca foi e nem é para o bem dos humanos comuns e reais. Pensem em tudo o que eles deixaram as pessoas esperando e vejam o que elas receberam. Pensem em quantas coisas que os nossos antigos esperaram e depois os outros que nasceram receberam, porque aqueles lá de trás não tiveram tempo. E foi a mesma coisa que eles esperavam? Não foram. E nós mesmos esperávamos um futuro em 2000 que nunca existiu. Não para nós, talvez em outra linha do tempo, mas não foi para nós. E nós estávamos lá atrás acreditando que receberíamos. Nos enganaram. Talvez deram para outras pessoas, mas não para nós que ainda estamos aqui. Se isso é um padrão do sistema, como poderá ser diferente essa chegada de que tantas mentes deram suas vidas e até a vida de outros humanos para manter a fé nessa crença que um dia o esperado chegaria ou chegará? E ninguém pensa em se desapontar, é incrível! Estão convictos que será realmente como aprenderam a acreditar e a confiar. Mas deveriam começar a pensar já, e se tudo for para pior quando esse dia chegar. Pensem em coisas que houve promessas nesse mundo. Lembrem como foi quando elas chegaram. Promessas boas que eu estou falando, hein? Nem foram as ruins, porque as ruins nós já sabemos que vão ser ruins mesmo. Mas aquelas que todos foram deixados a esperar que fossem boas, solucionassem os problemas e nos dessem mais felicidade, mais humanidade. O que foi que nós recebemos? Pensem como foi quando elas chegaram a todos nós nos cenários que pisamos. Pensem até nas coisas boas que chegaram. Aí, quando elas chegaram, elas foram analisadas, vivenciadas e sentidas como boas mesmo? Vieram para nos deixar livres como humanos? Ou apenas para nos manter como aprisionados humanos, vivendo com coisas mais avançadas e modernas que nem mesmo entendem direito como funcionam e nem entendem o porquê delas estarem vivenciando essa experiência de vida? É melhor que todos comecem a pensar se tudo der errado quando esse dia chegar. Porque faz parte do sistema, não faz? Não é uma história dele e todas as histórias dele. Quando ele liberou essa revelação, porque se a história é mentira do sistema e se torna realidade para aqueles que estão no esquecimento, certo? Esse é o jogo. E quando nos revelaram para mostrarem-se superiores e nos contarem que fomos enganados, percebemos que aquelas coisas não eram realmente boas, não são realmente boas para nós. Então, por que essa história dessa chegada do tão esperado será exatamente como estão nos dizendo?
quando o sistema finalmente liberar o tal desejado desfecho dessa tal chegada, será que vai ser realmente como todos estão acreditando, como foram levados a acreditar que será? Prestem atenção às ameaças do que vai acontecer quando no livro disseram que antes e durante que ele chegasse, né, iria acontecer. O livro todo fala de ameaças. O tempo todo. Não tem um jeito deles resolverem com amor, sem destruição, sem punição, sem catástrofe, sem nada de ruim. É só ruindade mesmo. É ruindade para resolver ruindades. Maldades para resolver outras maldades e punindo pessoas inocentes. Porque se culparam uma nação, vai ser todos julgados como se tivessem sido todos culpados. Então, aquela nação vai ser julgada pelo poder desse todo-poderoso que está favoritando uma outra terra, um outro povo. Isso não faz sentido. Bom, mas o que importa é que ali nesse livro já estão todas as dicas que não será um presente. Não será um presente a chegada, mas apenas uma narrativa do jogo, um desafio do script geral que muitos vão experimentar. Isso se realmente for para que essa narrativa exista, pois dentro desse jogo há coisas que são para sempre prometidas, ameaçadas, mas que nunca vão existir, e até outras que sim. Ameaçou, ameaçou, prometeu, prometeu e depois trouxe, mas aí a decepção não era aquilo que todos esperaram. E o mais impressionante é que todos que têm essa crença nunca pensaram e não pensam que poderão se decepcionar. E talvez, se eu conversar com alguém, a pessoa vai dizer, justificando, claro, que então não seria o verdadeiro. Não é o verdadeiro. Mas como saber se existiu um verdadeiro? Como provar se tudo que sabem é o que outros disseram, dizem, mostram, provaram, provam e garantem? Matutem. Fiquem todos bem. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.